Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao Emprega Processos Seletivos. Eu sou a Kátia Cardoso, da Vero Solutions, e vou apresentar aqui a vocês o Mark Olivero, CEO da Vero Solutions, que vai conduzir esse workshop muito interessante, que é como que as soft skills, vocês podem utilizar as soft skills em cada etapa dos processos seletivos, tá bom? Vocês podem ativar a legenda automática para quem precisar. E eu vou passar a palavra agora para o Marco Olivero e eu vou estar aqui no apoio, vendo as perguntas de vocês no chat. Tá ok? Marque, a palavra está com você. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, pela abertura. Pessoal, é um prazer tê-los aqui de novo em mais um evento do Emprega. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o Emprega, né? O Emprega ele é um ecossistema de empregabilidade que tem como objetivo integrar estudantes universitários recém-formados, empresas e instituições de ensino. E o bacana do Emprega é que o propósito é trabalhar a empregabilidade dos jovens. Apesar da gente ter esse propósito muito ligado aos jovens, a gente sabe que esses temas que a gente trata aqui são super relevantes em qualquer fase da carreira. E é uma honra para a gente ter também pessoas já mais maduras, com experiências profissionais relevantes e que também estão participando aqui do Emprega com a gente. O legal do Emprega é que vocês vão encontrar várias coisas num único lugar. Então, quando a gente fala de empregabilidade, a gente fala de vagas? Sim, a gente fala de vagas. A gente fala dos eventos que a gente está fazendo aqui, trazendo empresas ou trazendo profissionais da área, falando sobre temas relevantes como esse, processos seletivos. Isso é super importante. Mas a gente também está falando de networking. Networking não só com recrutadores, mas também com outras pessoas que estão participando do Emprega e dos eventos que vocês podem estar conversando, entender a empresa que cada um trabalha, fazer essa rede de relacionamento que é vital, é fundamental para o crescimento profissional. Temos também o Soft Skills Game, que é uma ferramenta super bacana de autoconhecimento. Ali vocês conseguem ter um mapa, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora que a gente está falando de soft skills, um mapa sobre 8 soft skills que são super avaliadas nos processos seletivos de grandes empresas. E a partir daí vocês conseguem começar a trabalhar o desenvolvimento do que vocês precisam e aprimorar outras que vocês já têm qualidade. Temos também a Academia Emprega. Lá tem uma curadoria de conteúdo super bacana que a gente vai trazendo referências do mercado, da internet, de vários locais, para que vocês tenham num único lugar conteúdos importantes sobre entrevista, LinkedIn, pitch, e já podem aproveitar que o tema é processos seletivos e buscar essas informações lá. E, finalmente, as empresas. No pavilhão de empresas e também nos eventos, vocês vão ter acesso a atividades de desenvolvimento, a palestras, a conteúdos institucionais daquela empresa, para que vocês possam conhecer um pouco melhor cada empresa parceira da Vero e, a partir disso, também fazer escolhas mais assertivas, entender o que vocês estão buscando e dar aquele match com a empresa para que vocês tenham sucesso aí na carreira profissional e no desenvolvimento profissional. Então, tudo isso vocês vão encontrar em eventos que acontecem praticamente toda semana ao longo do ano. O Emprega, ele tem 3 meses, gente. São 3 meses de entrega. É um tempo muito curto, apesar da Vero fazer feiras e eventos virtuais de empregabilidade há mais de 12 anos. E a gente trouxe essa experiência para poder montar o conceito do Emprega e crescer ao longo do tempo. Mas nesses 3 meses, a gente tem orgulho de dizer que já foram mais de 11 mil pessoas participando dos nossos eventos, estamos quase chegando a 12 mil. Foram 10 eventos num período de 3 meses, com mais de 30 palestras e também mais de 30 grandes empresas participando. E esse sucesso é graças a vocês que estão aqui com a gente, né? Então, continuem participando, divulguem para os seus amigos, é tudo de graça. E quanto mais gente tiver, certamente mais empresa vem, mais vagas a gente vai ter, mais eventos a gente vai ter, e é um círculo virtuoso onde todo mundo sai ganhando, né? Falando do Emprega Processo Seletivo, e já já a gente começa sobre o tema da palestra. Esse é um evento um pouco diferente, ele acontece ao longo de um mês. Então, em cada semana do mês, a gente traz um tema importante. Começamos hoje com Soft Skills, e começamos de propósito, porque a gente entende que Soft Skills
ela permeia cada etapa do processo seletivo. Depois a gente tem um super evento sobre LinkedIn e é lá. Quem não tem o LinkedIn redondinho pronto, está perdendo uma grande oportunidade de se colocar no mercado ou de criar uma rede de relacionamentos importante. Então, quarta que vem, um evento sobre LinkedIn. Na semana seguinte, a gente vai destrinchar tudo sobre currículo. Tem alguns segredos que os recrutadores olham e que às vezes a gente não sabe e a gente vai falar sobre isso. E terminamos a semana de workshops com entrevista, que é um tema que talvez seja o mais procurado por todo mundo. E lá a gente vai falar de segredos das entrevistas, de como se preparar para a entrevista, do que dá certo, do que dá errado, com uma visão bem prática do que está acontecendo. E quem participar disso tudo, quanto mais você participar, maiores as suas chances de ter uma vaga na última semana, e a última semana ela é exclusiva. A última semana vai ser formada por mentorias, e cada mentoria com 25 vagas, onde a gente vai, na prática, desenvolver cada um desses temas. Então, vocês vão poder sair dali mexendo no currículo de vocês, vão participar de uma simulação de entrevista, vão poder fazer um pitch para poder ver como é que vocês estão se saindo, né, nessa ferramenta que também é super bacana. Enfim, a gente vai percorrer cada um desses temas que a gente está falando aqui para que vocês possam sair com aquilo ali pronto, preparado para um processo seletivo. E essas vagas, elas são exclusivas para quem mais participar ao longo desse período. Dá uma olhada no ranking lá no Emprega, acompanhe, veja a pontuação de vocês, vejam os critérios, como é que é o regulamento, e a ideia é que esse final seja realmente um final para colocar a mão na massa, tá? Mas as oportunidades são para todo mundo, porque os workshops já vão dar uma visão super bacana para vocês do que vem pela frente. Muito bem, eu vou compartilhar aqui agora minha tela e a gente começa a falar sobre esse tema específico que é soft skills em cada etapa do processo seletivo, qual a importância disso e vamos trocando, tá? Aqui eu estou com o Emprega aparecendo, acredito que todos vocês estejam aí com a gente, navegando, e vamos falar agora sobre as soft skills. Muito bem, pessoal, a ideia é que, apesar da gente não ter o vídeo ou as perguntas faladas nesses workshops, isso vai acontecer nas mentorias. As mentorias lá na última semana, elas são com vídeo, todo mundo vai poder abrir o vídeo, todo mundo vai poder falar, mas são salas menores, né? Então, por isso agora a gente está com a possibilidade de perguntas por chat. Fiquem à vontade para colocar as perguntas, tá? A Kátia está aqui com a gente, ela vai monitorando o que vocês estão falando, então perguntas, comentários, o que vocês quiserem trazer, vai ser super bem-vindo para a gente poder ir respondendo ao longo desse bate-papo, tá? Muito bem, gente. Eu começo trazendo um tema aqui que eu acho que é super relevante, né? A pergunta é: o sucesso na universidade garante o sucesso no mercado de trabalho? E quando eu falo da universidade, eu falo porque é ali que a gente tem o início da nossa formação, da nossa carreira profissional, né? Mas a gente sabe que ela continua numa pós-graduação, continua nos cursos que a gente faz ao longo da vida, e isso vale também para essas outras perguntas, tá? Mas antes de responder esse ponto, vamos tentar entender um pouquinho o que são competências. E aí, isso está muito ligado ao que a gente vai falando hoje de soft skills, né? Eu trouxe aqui 3 definições que eu gosto muito sobre competências. A primeira fala assim: é um repertório de comportamentos que algumas pessoas dominam melhor do que outras, o que as faz com que se destaquem em determinadas situações. Reparem que o determinadas situações aqui está em negrito. Por quê? Porque às vezes uma competência é importante para um determinado trabalho, para determinada situação, e para outras, aquela competência não é tão relevante. Então guardem isso. O segundo é atributos pessoais que viabilizem o desempenho adequado de uma atividade, que são compostos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas são as 3 palavrinhas mágicas que o RH adora falar, que chama de chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, e eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. E o terceiro é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes, necessárias para a realização de determinadas tarefas. Gente, não adianta a gente ter uma competência, isso não está integrado com tudo que a gente faz. Quando a gente olha a competência, a gente olha como é que a gente aplica elas em conjunto. Por isso que a gente chama
dessas conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes, eles se relacionam. Visto isso, a gente fala um pouquinho do chá e o que são esses conhecimentos, habilidades e atitudes. Muito bem, o conhecimento é aquele conhecimento factual que vem da escolaridade, que vem dos cursos que a gente fez, que vem dos treinamentos, das especializações, mas também o conhecimento empírico, que é aquilo que você aprende na prática. A gente chama isso de saber. Comparando lá com o mundo do futebol, né, se a gente sabe as regras do jogo, a gente sabe o que é o futebol. Um juiz, ele pode saber sobre o futebol, mas será que ele sabe fazer? Será que ele tem as habilidades que são o domínio das técnicas e das melhores práticas para você jogar bola? O passe, o drible, a cabeçada, o lançamento? Certamente não. Por isso ele é juiz, ele não é jogador. Mas quando a gente fala de conhecimentos mais habilidades e inclui as atitudes nesse processo, que está ligado às emoções, o talento, a conduta em campo do jogador, por exemplo, o comportamento, que vai do querer fazer até o saber fazer, saber ser, desculpa, que é a postura, o comportamento. Gente, quantos jogadores fantásticos a gente viu ter sua carreira abreviada ou não chegar no auge que eles poderiam chegar por causa de atitudes. Então, quando a gente pensa no profissional, o profissional que consegue integrar essas três coisas, certamente ele é um profissional diferenciado. Muito bem. E aí, o que o mercado espera de um profissional? O que o mercado espera de um universitário? A formação acadêmica é relevante? Claro que ela é relevante. Dá para você iniciar uma carreira praticamente sem uma formação acadêmica de qualidade? Até dá, mas é o recomendado? Não. Isso é visto nos processos seletivos? Claro que é visto nos processos seletivos. Mas basta? Não, não basta. Não basta mais. Há 20, 30 anos atrás, o conceito de competência estava muito ligado ao conhecimento técnico. O cara que vinha da melhor universidade, que tinha as melhores notas, esse era o cara que todo mundo queria contratar. Hoje não é mais assim. Hoje, muitos processos seletivos são baseados quase que na avaliação de soft skills. Talvez tenha uma seleçãozinha inicial baseada na formação acadêmica, baseada em alguma universidade, mas eu já vi e vejo, acompanho com as empresas que a gente conversa, que muitos processos, inclusive, são às cegas. A pessoa não quer nem saber quem é quem no início, porque ele quer entender as soft skills daquele candidato, daquele participante. Então, esse item ele é fundamental hoje nos processos seletivos de estágio, de trainee, de recém-formado e, claro, também ao longo da carreira. Experiência profissional é importante? Sim, claro que ela é importante. Mark, mas eu sou estagiário, eu não tenho experiência. As empresas às vezes nem me aceitam porque eu não tenho experiência profissional. Como é que isso funciona? Gente, é claro que a experiência profissional, a importância dela vai aumentando ao longo da sua carreira. É claro que cobrar a experiência profissional de um estagiário não é o caminho. E a maior parte das empresas sérias não faz isso. Mas você pode ter algum tipo de experiência mesmo antes do estágio. Você pode entrar para a empresa júnior da sua escola, você pode buscar um trabalho voluntário, você pode fazer uma monitoria, você pode participar de alguma iniciação científica, de algum grupo, de algum centro acadêmico da tua instituição. E isso, na sua fase de vida, já começa a ser uma experiência profissional para você. Por quê? Porque ela te permite começar a desenvolver as soft skills, que muitas vezes só a universidade não te dá. Então, o profissional completo é aquele que consegue combinar essas três coisas. E o peso dessas três coisas vai mudando ao longo da vida. Talvez alguém de 30, 40 anos de formado não tenha a formação acadêmica como um ponto-chave, tenha a experiência profissional e as soft skills. Alguém que está começando a carreira talvez não tenha a experiência profissional como um ponto tão relevante, a formação acadêmica e as soft skills. Mas reparem, as soft skills estão presentes em todos os momentos da vida. Por isso que a gente começa falando do emprega processos seletivos sobre as soft skills. Kátia, já temos alguma coisa aí? Tem uma observação do André Cossa, a respeito das certificações.
que as certificações são muito valorizadas pelas empresas. Você pode comentar um pouco a respeito disso, Mark? Quais certificações exatamente que ele está falando, Kátia? Ele não citou aqui quais as certificações. É, eu acho que dependendo das áreas, né, se for uma área mais técnica, mais de TI, né, uma área mais, né, de gestão de projetos, talvez realmente isso é, aconteça, né? Mas Perfeito. dependendo André, das né? áreas, é isso. Legal, André, obrigado pela pergunta. André, assim, você tem toda a razão. A formação acadêmica e as certificações estão dentro desse grupo, né? Áreas técnicas, elas são importantes, sim. Qualquer profissão, elas são importantes, sim. Foi aquilo que eu estava comentando. Mas elas não andam mais sozinhas. Você pode contratar um super profissional com super conhecimento técnico. Se esse cara não souber trabalhar em equipe, não souber solucionar problemas, não se antecipar aos problemas que vão aparecer e tudo isso está ligado às soft skills, provavelmente ele não cresce na carreira. Ele é só um bom técnico e esse bom técnico muitas vezes não se encaixa num time. Então, o que a gente quer trazer aqui é, sim, formação acadêmica é fundamental, busquem o que vocês puderem. Eu fiz isso a vida inteira, né? Sempre tentando aprimorar o conhecimento técnico, a formação acadêmica, mas ela não é suficiente, não é mais suficiente. E vocês têm que ter essa visão de desenvolver e aprimorar as soft skills ao longo da carreira. Obrigado, Kátia. Se eu não tiver respondido, Posso bota só de pegar novo mais sua um pergunta gancho? lá. Vai Só lá. mais um gancho aqui do Eduardo Lima, que ele pergunta sobre a transição de carreira, como talvez você fale mais à frente, como se aproveita, né, as competências, né, soft skills na transição de carreira. Ótimo, excelente pergunta. Eu vou respondendo, tá, gente? Mesmo que eu vá falar na frente, eu puxo o tema para cá. A ideia é que a gente possa ter essa troca, que a gente possa direcionar o que eu estou falando aqui para o que vocês efetivamente estão pensando. E essa pergunta é ótima, né? Quando você faz uma transição de carreira, na verdade, você muitas vezes está abandonando todo um conhecimento técnico que você teve numa determinada carreira e muitas vezes a experiência profissional naquela área para uma nova. E o que que fica? Ficam as suas soft skills. Então, se você sai de uma área em que a comunicação é importante, a liderança é importante, você desenvolveu essas comunicações ao longo, essa experiência ao longo da vida, essas soft skills ao longo da vida, e foi para uma outra área que as mesmas competências são relevantes, você vai ter uma chance muito maior de crescimento profissional e de entrada nessa nova carreira e desenvolvimento dessa nova carreira do que se você escolher uma área completamente oposta ao que você tem de soft skills e que você desenvolveu. Então, assim, apesar do tema hoje não ser transição de carreira, a pergunta é super relevante, porque as soft skills que vão te dar as condições para que você cresça e se desenvolva numa carreira que você escolheu num momento de transição, tá? Muito bacana, ótima pergunta. Seguindo aqui, eu queria trazer para vocês uma comparação, né, do que a gente desenvolve na universidade ou num curso, numa pós-graduação, e o que a gente desenvolve no mercado. Acompanhe comigo. Na universidade, o aprendizado é orientado. Quem escolhe os nossos objetivos são os professores. A gente está seguindo instrução. Geralmente você tem P1, P2, P3, você sabe a matéria que vai cair em cada prova, de repente você tem um trabalho que tem que ser apresentado com uma orientação, com um foco específico que foi dado, e você tem que seguir essa regra do jogo, senão você não passa. O ambiente ele é estruturado e ele exige conformidade. Não dá para você inventar. Não dá para você chegar numa prova final e, em vez de fazer a prova, você dizer que você fez um trabalho numa grande empresa trazendo resultados que mostram tudo aquilo que você aprenderia na prova. É zero, apesar de ser super criativo e interessante. Mas você tem que estar com conformidade aquilo. O que é avaliado na maioria das vezes? São testes, é a tua capacidade de fazer provas, é o QI. E quem determina o padrão de sucesso é a universidade, que é a nota que você tirou. Ou você tira 7 e passa, ou você não passa. Dependendo da universidade, cada uma tem o seu CR, tem a sua nota. Então é isso que a universidade se volta. É claro, gente, tem algumas que a gente vê que já começam a trazer tentativas de desenvolvimento de soft skills para aquele ambiente, né? Então, uma série de trabalhos, uma série de desafios, e a gente começa a vivenciar isso.
Quem entra numa empresa júnior, quem entra num grupo de competição, quem participa de diretórios acadêmicos, começa a desenvolver outras coisas ali dentro. Mas o padrão não é esse. Quando a gente olha para o mercado, o que que se busca? Se busca autodesenvolvimento, estabelecimento de objetivos pessoais em parceria com os objetivos da empresa. Adianta você só seguir o objetivo da empresa e não estar alinhado ou não ter objetivos pessoais que estejam alinhados com o objetivo da empresa? Claro que não. Exige que você experimente alternativas e seja proativo, ou seja, não vem de mão beijada, não tem uma regra de bolo, não basta seguir instruções. Pelo contrário, vão exigir que você experimente, crie, erre e aprenda com o erro. Esse é o processo do mundo corporativo. Lá o ambiente é caótico e imprevisível. Eu já vi empresas montarem uma estrutura de 300, 400, 500 pessoas e 2 meses depois eles entenderem que não era mais aquilo e desmontar. Você quer algo mais caótico e imprevisível do que aquilo? E como é que você se adequa? Qual é a sua capacidade de flexibilidade e adaptação, que são competências fundamentais, para se adequar a um mundo que você não sabe para onde ele vai no dia seguinte? Mudou o cenário, mudou o país, mudou a concorrência, muda tudo. E multitarefas ao invés de QI, de testes. E isso está muito mais ligado ao seu coeficiente emocional, que está muito relacionado ao que a gente está falando aqui, que são os soft skills. Então, gente, o padrão para o sucesso nem sempre é claro. Ninguém vai te dizer assim, faz isso que você vai ser promovido amanhã. Uma série de fatores, inclusive relacionamentos interpessoais, vão contribuir para você ser bem-sucedido ou não ser bem-sucedido no mundo corporativo. Perceberam a diferença? As exigências de um lado são diferentes das exigências de outro. Por isso eu costumo dizer, quanto mais cedo você começa a se aventurar no mundo profissional, busca um estágio, busca uma empresa júnior, busca algum outro tipo de desenvolvimento, você começa a vivenciar esse mundo aqui do lado direito. E isso é super relevante para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Diga lá, Kátia. Pegando o gancho exatamente no que você está falando agora, Mark, eu tenho a observação do Lucas, né, que ele diz que tem dificuldade em conseguir vagas pela pouca experiência profissional, e o Eduardo Dias, que pergunta qual seria uma forma de adquirir essa experiência profissional e melhorar as skills quando ele não participou de estágio ou de nenhum trabalho voluntário aí durante a formação acadêmica. Bacana. Então, assim, gente, para você lapidar as soft skills, tem que praticar. Então, buscar alternativas, né? Então, se você ainda está numa fase de universidade, quanto mais coisa você fizer fora do padrão de provas e testes e trabalhos, melhor. Então, o que eu comentei aqui, uma iniciação científica, um trabalho voluntário, uma empresa júnior, um grupo de competição, tudo isso é válido, tudo isso contribui para o desenvolvimento. Se você já passou dessa fase e ainda não teve essa oportunidade ou não teve a percepção de que isso era importante naquele momento, gente, um trabalho voluntário para quem está desempregado funciona, tá? Buscar trabalhos, mesmo que não sejam relacionados diretamente ao que você quer fazer, ajuda no desenvolvimento? Claro que ajuda, mas sempre tendo como meta o que você precisa, o que você quer chegar e o que você quer da tua carreira, tá? Então, assim, não se acomodem, busquem as formas de você dar os próximos passos em busca do sucesso e da inserção no mercado de trabalho, e que não é simples, a gente sabe disso. Por isso eu costumo dizer, quanto antes você começa, maior a tua chance e isso mais natural fica esse processo, tá? Muito bem, falando um pouquinho aqui das etapas do processo seletivo. Gente, eu não vou me aprofundar nessa parte. A ideia é dar uma pincelada em cada uma delas para a gente poder entender se as soft skills estão presentes ou não ali. Mas antes de começar, eu queria tentar fazer uma enquete aqui. E aí, de novo, gente, é tentar mesmo porque a gente criou hoje uma enquete no Zoom para ver se funciona. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui e vocês respondem, tá bom? É, vamos lá, vamos lá. Pulse. Muito bem, eu coloquei a enquete. Vocês estão vendo? Está aparecendo para vocês? Sim, Marcos, está aparecendo.
Por favor, respondam então, assim, na visão de vocês, quais etapas do processo seletivo as soft skills são avaliadas? Vamos colocando, vamos lá. Tem bastante gente aqui na sala. Todo mundo responde, por favor. Vamos ver como é que isso se comporta. Eu já estou vendo o resultado aqui direto, daqui a pouco eu compartilho com vocês, tá? Maravilha. Mais 30 segundinhos, para quem não respondeu ainda. Muito bem. Vou compartilhar a tela de novo e olha, aqui está ao vivo, tá? Vocês estão vendo o resultado da enquete? Ganhou dinâmica de grupo, depois entrevista. Kátia, me confirma, todo mundo vendo ou não? Só uma pessoa que disse que não estava aparecendo para ela. A princípio, sim. Mas vocês estão vendo agora na minha tela já o resultado? Ah, eles dizem que não. Eu estou vendo. Deixa eu ver aqui. Não, estão dizendo que não. Não? Então, peraí, vamos lá. Deixa eu encerrar aqui. Mas ganhou dinâmica de grupo, teve 76% das pessoas falaram que sim, dinâmica de grupo tem a soft skills. Depois veio entrevista Entrevista, com né? 63%. Deixa eu compartilhar os resultados aqui. As pessoas, tem alguns que estão dizendo que estão vendo. Eu não Tá sei se é alguma ótimo. confirmação. Depois Tá. pitch, 34% e depois currículo, 32%. Olha que bacana, gente. Então, assim, praticamente 3/4 de vocês entenderam que é dinâmica, e aí podia responder mais de uma, né? Mas entenderam que soft skills está na dinâmica. Entrevista passa um pouco da metade e pitch e currículo fica em 1/3 aí das pessoas entendem que as soft skills está ali. Bom, eu tenho uma boa ou má notícia, não sei, depende do ponto de vista. As soft skills são relevantes, são avaliadas em todas essas etapas que a gente falou aqui de processo seletivo. Mas marque no currículo, sim. No pitch, com certeza. Na dinâmica de grupo, nenhuma dúvida. E na entrevista, sempre. Sempre. Então, vamos dar uma olhada rapidamente em cada uma delas aqui. Vamos lá. Gente, o que é o currículo? O currículo é o teu cartão de visita. Ele é o seu primeiro contato com o avaliador. Você vai ter uma lista ali que tem dados sobre a sua história acadêmica, sobre a sua história profissional, e é a partir dela que a empresa começa a identificar as suas qualificações, as suas experiências e as suas competências. Um bom avaliador lê um currículo e você não precisa nem escrever. Tenho liderança, sou bom em comunicação, trabalho bem em equipe. Aliás, você nem deve escrever isso, né? A gente vai falar um pouquinho agora. Você deve mostrar isso através das experiências que você está relatando, dos resultados que você alcançou. E um bom profissional, um bom recrutador, ao pegar o seu currículo e ao olhar a descrição de uma realização, de uma experiência que você teve, ele já está entendendo essas competências que você tem. Então, escrever isso de uma forma clara e de uma forma pensada é fundamental para que você comece naquele momento a mostrar as suas soft skills, tá? E é porque Marcos, seria bom interromper agora o compartilhamento do quiz, não sei, que está sobrepondo a sua apresentação. Então, peraí, deixa eu tirar aqui. Vou aprender como é que eu faço isso agora. Vamos lá, pessoal. Stop sharing. Acho que eu consegui. Lifelong learning, é isso aí, vamos aprendendo sempre. Funciona. Funcionou? Bom, tá bom, eu tirei aqui. Tá, é só dar o X, pessoal. Na sua tela você dá o X. Agora, para mim, eu tirei, eu consegui tirar. Mas vocês agora estão vendo o meu slide de currículo, Kátia? Isso, é só dar o close. Até o Marco Antônio colocou aqui também, é só dar o close, tá? Isso Obrigado, aí. pessoal. Pode seguir. E é por meio do currículo que a empresa decide se ela quer ou não quer falar com você. Então, geralmente, esse é o iniciozinho do processo. Muitas vezes, essa análise não é nem feita por um recrutador, ela é feita por uma máquina. E essa máquina vai buscar palavrinhas-chaves quando você estiver descrevendo as suas experiências e suas qualificações que vão te ajudar nesse processo, tá? Então, o que que eu tenho de recomendação aqui? Gente, daqui a 2 semanas vai ter um workshop só de currículo e a gente vai entrar em detalhes. Tem um profissional vindo para falar sobre isso
em detalhes sobre como deixar o seu currículo campeão, tá? Então, eu não vou me aprofundar demais aqui. Mas o que que é importante? Destaque conquistas específicas que demonstrem suas soft skills. Não adianta você dizer só a atividade que você fazia naquela empresa. Você tem que falar um pouquinho de que resultados você teve com ela. E aí as soft skills vão entrando nesse processo. Ou seja, você descreve as experiências profissionais com uma linguagem com foco em resultados e destacando as situações que foram fundamentais para o sucesso, tá? Dá para vocês pegarem modelo de currículo, dá para vocês consultarem textos sobre isso. O que eu quero agora é chamar a atenção de que as soft skills estão sendo, sim, avaliadas nessa etapa. É claro que os recrutadores vão aprofundando essa avaliação à medida que você vai avançando no processo seletivo. Mas desde o início eles já olham isso e eles pegam pistas para poder aprofundar e fazer as perguntas certas e avaliar as etapas subsequentes, tá? Então, palavras-chave são relevantes ao descrever as suas soft skills. Estou falando de uma experiência em que eu liderei um grupo num projeto importante, e aí você pode usar, né? Que foi importante trabalhar soluções de problema para chegar no resultado e a liderança foi fundamental. Você embute as palavrinhas-chave no meio da descrição daquilo ali que você está fazendo. É a forma mais eficiente de fazer, tá? E personaliza a sua abordagem de acordo com a vaga. Vamos lá, você tem 4, 5, 6 competências que são importantes. Ao longo do processo e também no currículo, você pode alterar essa descrição do currículo e o que você colocou lá, de acordo com o que você entende que é importante para aquela vaga. O nosso currículo não é único. Você não preparou um currículo e saiu distribuindo para todo mundo. Você tem que entender a vaga, o que está sendo buscado e valorizar naquele currículo o que é mais importante para aquela vaga. Então, isso é fundamental, tá? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é a porta de entrada para o sucesso. Se você tem uma empresa que você quer, se você tem uma vaga que é importante para você, faça. Isso, a chance de sucesso é muito maior, tá? Passando aqui para a segunda etapa, que é o pitch, né? Que na verdade a gente chama de elevator pitch. O pitch, para quem não conhece, é uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de vendas, né? Você pode usar para vender um produto, você pode usar para vender uma empresa, você pode usar para vender o teu serviço, um projeto, ou para se vender. Então, aqui o produto é você. Para que que ele serve? Ele serve para despertar o interesse do recrutador sobre você. Geralmente, ele vai dar uma visão geral, curta, e o pitch ele é pequeno, de 1 a 2 minutos, geralmente, tá? E as empresas muitas vezes limitam esse tempo. Ele pode ser ao vivo, ele pode ser num videozinho gravado, mas ele vai te dar uma visão geral de quem você é e do que você pode fazer pela empresa. E as soft skills são fundamentais aqui? Claro que elas são fundamentais. Então, se você tem pouquíssimo tempo para falar e a gente está dizendo que muitas vezes o recrutador ele contrata as pessoas pelas soft skills e não pela experiência e não pela formação acadêmica apenas, se você não deixar claro que você fez projetos, teve realizações, e tem valores e conectar isso às suas soft skills, dificilmente você dá um próximo passo. Eu costumo dizer que num pitch você começa com os aspectos mais importantes, que você capta a atenção. É aquele primeiro discurso, aquela primeira frase, aquela primeira coisa que faz com que o cara olhe e fale, cara, legal, deixa eu continuar conectado, deixa eu ver o resto, né? E você tem que destacar os seus pontos fortes. Em hipótese alguma, fale alguma coisa no pitch que não seja um ponto forte seu. Não precisa, você está se vendendo. Você não precisa contar o lado negativo. Isso deixa para depois, se alguém perguntar, tá? Então, traga os seus pontos, os valores, as suas realizações. Lembra que a gente falou no currículo que dá para você contar um pouquinho do que você fez no currículo com resultados? A mesma coisa aqui. E aí as competências estão embutidas. O recrutador vai perceber o que você está falando e vai olhar, cara, isso aqui que ele fez, ele não faria se ele não fosse um bom líder, se ele não tivesse uma boa habilidade de comunicação e se ele não soubesse trabalhar em equipe. Isso está embutido. Tem que praticar? Tem. É fácil? Não. Dá para vocês verem vários modelos que funcionam, dá para vocês verem pitch na internet, dá para vocês perceberem como é que isso funciona? Sim. Agora, se não praticar, não sai, tá? Uma das mentorias que a gente vai fazer na última semana é sobre pitch, e vai ser super bacana. A gente vai falar exatamente sobre isso. E vocês vão ter a chance, algumas das pessoas que tiverem na mentoria e quiserem, vão ter a chance de fazer o seu pitch, melhorar o seu pitch,
e apresentar novamente, e a gente vai pontuar e dar feedback em cima daquilo. Kátia, perguntas? Sim, a Francinei pontuou se é necessário fazer um storytelling na descrição da experiência. E o Jorge, eu vou botar isso, depois eu faço outra pergunta, que é a do Jorge Gabriel, como utilizar soft skills para profissionais PCD. Tá, vamos lá, Franciele, né? Isso. Quando Francinei, você, Francinei. Francinei, eu estou entendendo que a gente está falando aqui do pitch, né? O storytelling é uma técnica interessante para você fazer o seu pitch, né? Então, você conseguir contar isso de uma forma criativa e interessante, eu acho que é super bacana. E dá, de alguma forma, para você abreviar isso também no currículo, tá? O importante é que você, de alguma forma, consiga descrever algo que você fez, mostrando resultados e deixando claro as competências que estão por trás daquilo, mesmo que você não precise explicitar. Então, esse conceito é relevante. Kátia, tem a segunda pergunta, qual foi? A segunda pergunta foi a do Jorge Gabriel para profissionais PCD. Como usar as soft skills, nesse caso, né, no currículo, ou na entrevista. Eu acho que isso independe do tipo de profissional, tá? Assim, as soft skills são competências comportamentais. A gente está falando de trabalho em equipe, solução de problemas, tomada de decisão, criatividade, inovação, resiliência, priorização e organização, aprendizado contínuo. Isso independe se a pessoa é PCD, não é, ou, enfim, do momento de vida dela. Então, o importante é que você vá desenvolvendo essas competências. O que eu posso dizer é que, geralmente, para quem tem alguma dificuldade ou alguma limitação a mais, que é uma pessoa com deficiência, ela tem que passar por desafios e superar desafios que outros não têm. Cara, com certeza você tem coisas para mostrar e tem soft skills que você desenvolveu com base na sua vida que podem ser relevantes para você trazer num processo seletivo. Então, traga. Quando a gente conta uma história num processo seletivo, ela não precisa ser profissional, ela não precisa ser acadêmica, ela pode ser da vida. Muito resumidamente, eu quebrei a mão quando eu fazia mestrado, eu quebrei a mão direita. Eu fazia mestrado e fazia MBA ao mesmo tempo. Eu passei 90 dias engessado. E o meu primeiro impulso foi: vou trancar tudo. Pessoas ao meu redor que gostavam de mim e sabiam do meu potencial falou: cara, você vai conseguir. E foram as maiores notas que eu tirei na minha vida naquele trimestre. E eu não desisti. Eu fiz provas gigantescas aprendendo a escrever com a mão esquerda. Não comparo isso com alguém que tem uma deficiência na vida inteira, mas é só para dar um retrato de que quantas competências eu tive que desenvolver ou demonstrar por trás dessa ação. Imagina quem tem dificuldades maiores e que teve que superar isso ao longo da vida toda. Então, use esses exemplos pessoais para se destacar e se mostrar no processo seletivo. A gente vai falar de um exercício de realizações aqui daqui a pouco, que é um exercício que eu recomendo muito que vocês façam, tá? E tenham isso como prática. E está ligado a um pouquinho do que a gente falou aqui, tá bom? Muito bem. Dinâmica de grupo foi a vencedora da nossa enquete, né? E é verdade, gente. Olha só. É, a dinâmica de grupo ou o estudo de caso é praticamente só sobre soft skills, só sobre competências comportamentais. Mas o que que os recrutadores fazem aqui? Eles te envolvem. Eles tiram o foco do que você tem que demonstrar para que você seja mais natural e caia nas armadilhas. Então, muitas vezes, uma dinâmica, você quer ganhar, você quer ter o melhor resultado, você quer ter a melhor apresentação, a melhor performance. Ok, mas não é isso que está sendo avaliado. O que está sendo avaliado é como você conduziu aquele processo, que competências você demonstrou para conduzir aquele processo. E, gente, é claro que as empresas buscam algumas competências específicas, mas existem competências que eu chamo de competências genéricas, que é importante para todas as empresas, tá? E que vão atender várias carreiras e várias oportunidades e várias vagas dentro da empresa. Quando a gente fala de trabalho em equipe, quando a gente fala de habilidade de comunicação, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de resiliência, e muitas outras, são competências que são fundamentais para qualquer empresa.
Você tem todas? Claro que não, ninguém tem. Mas se você conhece as suas competências, quais são os seus pontos fortes, e você percebe que na dinâmica de grupo o que ele está avaliando são as competências, de alguma forma você consegue mostrar aquelas competências. Mark, mas eu não sou muito bom de comunicação, eu sou mais tímido, não falo muito. Gerencie o tempo na dinâmica de grupo. Ouve a opinião de duas pessoas, integra aquela opinião e dá um resultado. Estimula a participação de outros que nem você talvez estejam mais quietinhos. Olha só quantas coisas você pode ir fazendo numa dinâmica, que mesmo que você seja tímido, você pode ter saídas para aquilo. E lembra, se você trabalha bem em equipe, valoriza aquilo. Se você é um bom comunicador, valoriza aquilo. Mas entenda que você está num grupo, que todos têm que ter chance de se colocar, que você não tem que diminuir o outro, não tem que sobressair demais em relação ao outro, e que o que importa ali não é o resultado final, mas o processo e a condução. Então, sim, a dinâmica de grupo, as soft skills são fundamentais, tá? Seguindo mais um pouquinho aqui, soft skills na entrevista. Gente, vocês já ouviram falar sobre entrevista por competências? É uma das técnicas mais usadas. Tem vários tipos de entrevista, tá? Você tem entrevista de desafio, você tem entrevista em grupo, você tem, enfim, tem uma série de métodos de entrevista, mas as entrevistas por competências são as mais utilizadas, tá? Principalmente pelos recrutadores ou também por gestores preparados, tá? Esses são profissionais que são treinados e capacitados para fazer esse tipo de entrevista. É, o cara vai fazer uma análise prévia do teu currículo, ele vai entender o que que você demonstrou de competências e o que que você não demonstrou. Ele vai entender como é que foi o teu comportamento numa dinâmica de grupo anterior ou num pitch anterior, e ele vai buscar complementar as informações que estão faltando em cima das competências comportamentais que ele está avaliando. E ele vai usar técnicas situacionais de entrevista. O que que é isso, né? Conte uma situação em que você teve um atrito com um outro membro da equipe e o que que você fez para resolver isso. Primeira coisa que você tem que tentar entender é o que está por trás dessa pergunta. Essa é fácil, trabalho em equipe. E aí você não tem que dizer que você é bom em trabalho em equipe, você tem que contar uma história que responda a pergunta dele e que mostre que você é bom em trabalho em equipe. É fácil fazer isso no meio de uma entrevista? Não, é muito difícil. Então, eu costumo dizer, gente, que processo seletivo é que nem uma prova, só que a prova é você. E você tem que se estudar e tem que estudar processos seletivos. Então, se você sabe quais são as perguntas que são feitas situacionais em processos seletivos para cada uma das competências que são importantes, se você pensa em situações da tua vida que você possa dar como exemplo para cada uma dessas competências que estão sendo buscadas ou que você tem como ponto forte, você já está meio caminho andado. Você consegue responder perguntas desse tipo de uma forma mais eficiente, mais coerente. Eu posso citar outras, tá? Como você reage a mudanças repentinas na empresa? Cite um exemplo. Estamos falando de adaptabilidade e flexibilidade. Dê um exemplo de uma solução ou projeto que você precisou aplicar uma ideia nova. Estamos falando de criatividade e inovação. Se você não passou por isso antes, é mais difícil você contar. Mas se você ao longo da tua vida vai escrevendo as suas realizações, vai mostrando o que você fez para você mesmo, na hora que você tiver que falar isso numa entrevista, na hora que você tiver que falar isso num pitch, isso é muito mais fácil. Eu vou chegar daqui a pouco no exercício das realizações que fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, Kátia, antes de você entrar, a gente passou aqui nas 4 principais etapas de um processo seletivo. É claro que há outras, mas para mostrar para vocês que, sim, as soft skills são avaliadas em cada uma delas. E se você não passa por um processo de autoconhecimento, é impossível você performar bem e mostrar de uma forma eficiente aquilo que você tem de bom. O autoconhecimento ele é a base desse processo. Vamos lá, Kátia. O Lucas, ele comentou aqui que ele desenvolveu uma atividade de consultoria no trabalho de conclusão de curso dele, mas que ele tem dificuldade de colocar isso no currículo como experiência. Serve no currículo ou na própria entrevista, né, Marca? Eu acho que tem a ver com o que você falou aí, né, da pessoa ir praticando as suas Uhum. realizações
Perfeito. O poder exercício utilizar isso, né, da melhor forma. Perfeito. O exercício de realizações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, é baseado numa técnica, ele ajuda, é um guia para que você passe a escrever essas coisas e mostrar de uma forma clara e objetiva, tá? É, Lucas, as oficinas, né, as mentorias lá no final vão te ajudar nisso. A gente vai ter algum tempinho para olhar a tua situação e dar algumas dicas e algumas sugestões para você fazer aquilo ali. E quem está participando da mentoria vai ver casos reais acontecendo, né? Vai ser super bacana. Então, se o currículo é um ponto importante para você, fique entre os 100 primeiros do ranking desse mês, né? E aí tem um critério lá, porque você vai ter a sua vaga garantida, tá? E aí vai ser um prazer te encontrar por lá. Mas com o exercício de realizações, você já vai ter dicas sobre isso. Eu vou falar já já sobre isso, tá? Então, vamos falar de ferramentas, gente. Eu vou trazer 3 ferramentas aqui, que são bacanas para vocês começarem a se conhecer. Eu vou parar um minutinho e eu vou pedir para vocês olharem aqui as competências que estão na tela e que vocês pensem qual é a sua principal competência e qual é aquela que você acha que você não é bom e que você precisa desenvolver. Se vocês quiserem botar no chat, a Kátia vai percebendo aí algumas delas, tá? Mas isso é um trabalho para vocês. Eu queria que vocês refletissem. 30 segundos, um minuto. Trabalho em equipe, qualidade de resultados, comunicação, aprendizado e desenvolvimento, análise e solução de problemas, prioridade e organização, iniciativa. São alguns exemplos de competências que são importantes nos processos seletivos. Tem muitos outros, tá? Mas para vocês começarem a pensar disso aqui, o que que vocês são muito bons? Quando você se olha no espelho e fala, cara, isso eu sou bom. E aquilo que te incomoda, aquilo que você fala, cara, isso eu preciso desenvolver. Colocaram aí? Pensaram? Se quiserem colocar no chat, vocês podem colocar. A Kátia já traz algumas coisinhas aí para mim, tá? Então, esse é um exercício muito simples, muito básico, que ele parte da sua percepção. E nem sempre a sua percepção é uma percepção correta. Vamos lá, Kátia, tem alguma coisa aí? Vamos lá, tem sim. Peraí, que agora está entrando bastante aqui. Olha, o Lucas falou que ele é bom em aprendizado e desenvolvimento e incomoda a comunicação. Teve uma pessoa aqui antes do Lucas que colocou aqui, deixa eu achar aqui, peraí. E A diz o que Franciele aparece falou que é mais, Kátia. comunicativa, mas trabalha em equipe. Estou tentando ver Bacana. aqui o que aparece mais. Eu acho que Deixa eu... comunicação está aparecendo aqui como ponto Um fraco, ponto a comunicação. desenvolver. Em algumas pessoas aqui. Bacana. Gente, tem um artigo antigo da Harvard Business Review, que é uma revista que eu gosto muito, que eles fazem uma análise sobre grandes executivos de grandes empresas. Estamos falando de grandes, estamos falando de Steve Jobs, estamos falando de Bill Gates, estamos falando de grandes executivos, tá? Para entender o que que faz esses caras serem muito bem-sucedidos. E o que eles chegaram à conclusão é que esses caras são muito bons em 3 ou 4 competências. Vou repetir. Eles são muito bons em 3 ou 4 competências. Das 20 competências que eles listam lá como competências importantes para um autogestor. Marque, mas só 3 ou 4, mas eles são fantásticos naquilo. Isso é muito bacana, porque, de novo, ninguém é bom em tudo. E aí, entra uma pergunta: o que que eu faço? Eu alavanco meus pontos fortes ou eu tento desenvolver ao máximo os pontos fracos? Esse estudo mostra que alavancar o ponto forte, além de ser mais fácil, porque você gasta menos energia com aquilo, te leva ao sucesso. Mas dá para eu abandonar os pontos fracos? Não. Se aquele ponto fraco ele é importante para o trabalho que você realiza, você tem que pelo menos neutralizá-lo. Ele não pode mais te atrapalhar. Mas você precisa transformar ele no seu ponto mais forte. Cara, provavelmente você vai ter dificuldade ou ter muito tempo ou muita energia para fazer isso. Então, começar a se conhecer, começar a colocar como destaque nos processos seletivos aquilo que você é muito bom, é um passo gigantesco. E esse autoconhecimento aqui, ele é muito simples. E o que que vocês têm que fazer como passo adicional? Vocês têm que entender o que que é ter uma boa comunicação. O que que é trabalhar bem em equipe?
E, ó, pasmem, a maioria não sabe. Muita gente pensa que trabalhar bem em equipe é se dar bem com todo mundo. Está longe disso. Então, a última ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui fala do game. E lá no game que está no Emprega, que é o Soft Skills Game, quando você chega no teu relatório, você tem uma comparação da sua competência com o resultado de um grupo de controle, que são pessoas que participaram de programas de estágio e trainee de grandes empresas. E no final você tem para cada competência, uma lista do que a gente chama de indicadores. Indicadores são as atitudes que fazem com que alguém seja bom ou não naquela competência. A partir do momento que você começa a entender esses indicadores, você começa a perceber o que você tem que mudar. E mais, você começa a conseguir escrever as realizações que você teve alinhadas àquele indicador. Então, é uma provocação bacana aqui, né, do autoconhecimento, mas para dizer, independente do que vocês colocaram aí, pode ser que isso não seja o que os outros percebem de você. Aprofundem-se, tá? Mas usem isso como uma referência para os próximos passos. E aí, a gente fala do exercício de realizações. Gente, começar falando que é muito chato fazer isso. Dá trabalho, tem que ter paciência e tem que atualizar ao longo da vida, porque não adianta você fazer uma vez e depois esquecer e não fazer nunca mais, tá? Mas ele faz toda a diferença num processo seletivo e faz toda a diferença no autoconhecimento de vocês. O que que é isso? É você contar o que você fez, como você fez e que resultados você alcançou. Aqui tem um exemplozinho do que a gente coloca, tá? Então, primeiro, você coloca qual era o desafio que você está enfrentando naquele momento. Pegando o Lucas lá, ele tinha que fazer um trabalho de final de curso. Eu não sei os detalhes, eu não vou conseguir elaborar tudo aqui. Mas ele tinha que fazer um trabalho de final de curso. Provavelmente ele fez algo diferente do que era o normal e chegou em resultados bacanas. Então, qual era o objetivo, qual era o desafio, qual era a situação que você estava envolvido naquele trabalho? Tinha prazo apertado? Alguém já tinha feito aquilo antes? A equipe era reduzida? Quais os desafios que você encontrou? Contem os riscos, o impacto de não atingir o objetivo. Tudo isso é relevante para que você possa contar a sua história de uma forma clara para o recrutador. Depois você vai dizer como você superou aquele desafio. Descreva as etapas, o que que você fez, quem você envolveu, fala do planejamento, fala da execução, fala que atividades você priorizou, fala do relacionamento que você teve com outras pessoas, tudo que você possa contar para superar aquele desafio, para poder desenvolver aquele desafio. E no final você traz números. Que resultado você alcançou? Traz números associados àquilo. Gente, se você tem um exercício de realização que está ligado ao sucesso num trabalho em equipe e alguém te faz uma pergunta numa entrevista sobre trabalho em equipe, bingo! Está pronta a tua resposta. Se você quer demonstrar isso no teu currículo, você pega isso aqui de uma forma resumidazinha e bota no seu currículo. O recrutador vai entender que por trás daquele desafio que você teve, daquela atividade que você fazia, tinha a necessidade de você trabalhar bem em equipe. Ou seja, isso aqui é a base para que você dê os passos no que a gente estava falando aqui dos processos seletivos, tá? Eu vou abrir aqui Ah, rapidamente, Kátia, deixa eu abrir aqui só um exemplo. Olha, aqui tem um exemplo em cima do que a gente falou de uma descrição. Eu não vou ficar lendo tudo, tá, gente? Mas olha só, quando fala do desafio, um desafio bem simples, tá? Realizar a etapa de seleção de currículo e triagem por telefone para um processo seletivo. Era alguém da área de RH que tinha que fazer triagens por telefone. Primeira coisa, a gente pensa assim, cara, é muito simples, é muito básico, né? O que é que eu vou contar disso? Eu peguei e falei com os candidatos. Olha a situação: 30 candidatos com currículos aderentes ao perfil definido pela empresa. Era um perfil bem específico, o que dificultava a busca. O banco de currículos disponível era limitado, não dava para realizar o trabalho e só tinha 20 dias para isso. Cada um desses problemas que a pessoa mapeou e encontrou, ela foi mostrando aqui como ela solucionou.
E aí ela fala do estudo do perfil da vaga, de uma proposta de revisão e flexibilização do perfil do candidato, porque ela entendeu que aquilo ali não era, tinham coisas que não eram tão importantes para a empresa. Olha aqui a proatividade, olha o aprendizado em cima disso, tá? Que ela teve que ter para poder propor isso. Olha a coragem de chegar para um cliente e falar, cara, isso não está certo, vamos mudar, você vai ter um resultado melhor. Olha aqui o estudo de alternativas de bancos de currículo pagos, né? Também ligado à proatividade. Preparação de um cronograma para o projeto, planejamento. E assim vai. Quando alguém lê isso, extrai 4, 5 competências de um único exercício de realização. E no final ela fala dos resultados. 30 candidatos no prazo de 20 dias, com 100% de aprovação para a próxima fase. É um exemplo, tá? Para que vocês pensem, levem em consideração e comecem a refletir sobre a vida. É só profissional? Não. Vale acadêmico, vale pessoal, vale tudo. Aquele exemplo que eu dei para vocês de quando eu quebrei o meu pulso direito, tá? Eu posso escrever um exercício aqui e linkar com as minhas competências, tá? Então, usem o que vocês têm à disposição. Diga lá, Kátia. A Graciliana pergunta se os resultados sempre têm que ser de sucesso. Não, desde que você mostre um aprendizado com aquilo, né? E aí isso é super relevante, né? A gente não acerta tudo, não ganha tudo. Então, quando você tem uma experiência que não deu resultado, ou que não foi boa, ou uma competência que você ainda não desenvolveu, o mais importante é você mostrar o que que você aprendeu e como é que você está desenvolvendo aquilo, tá? Então, são pontos super importantes aí que você pode destacar. A gente vai passar um pouquinho do horário, eu estou quase terminando, mas convido vocês para ficar mais 10 minutinhos, 15 minutinhos aqui para a gente poder fazer esse fechamento. E temos a terceira ferramenta, que é o game. As ferramentas de autoconhecimento, gente, elas não devem ser feitas isoladas, tá? Eu trouxe 3 aqui que vocês podem fazer sozinhos. É claro que se você tem um coaching, um mentor, alguém que te dê feedback, busque outras ferramentas e outras avaliações, são super bem-vindas. Mas entrem no Emprega, participem do Soft Skills Game, tá? O game ele é um game preparado para quem está na fase de estágio ou recém-formado. Então, quem já tem mais experiência, talvez tenha algumas distorções em relação ao resultado, porque ele foi desenvolvido para esse público. Mas não deixe de fazer, porque mesmo com algumas distorções, vocês vão ter acesso a um relatório e lá tem todos os indicadores de competências, com dicas do que vocês devem ou não fazer para poder performar bem naquela competência, tá? Essas são as competências que a gente avalia, que são competências muito usadas nos processos seletivos. Não são todas, tá? Mas são competências que são muito utilizadas no processo seletivo. E aqui é um exemplozinho do relatório, onde vocês conseguem comparar a pontuação de vocês em cada uma das competências com esse grupo de controle, que são estagiários e trainees que participaram de processos seletivos de grandes empresas, tá? Então, é um grupo de controle extremamente exigente. Então, mesmo que vocês fiquem abaixo em algumas competências, não se intimidem. E lembrem, competência se desenvolve ao longo do processo. Mesmo que você não esteja bem nesse momento, você vai desenvolvê-las, tá? E isso aqui é uma foto. Ela tem que ser combinada com outras informações para ter um diagnóstico extremamente preciso ou mais preciso sobre a sua competência comportamental, tá? Então, mesmo que o resultado não seja muito bom, não se abalem com isso, é só uma primeira indicação, um primeiro passo para que vocês possam seguir, tá? Kátia, tem mais algum ponto aqui antes de eu entrar nesse último item? Não, Mark, pode seguir. Muito legal, pessoal. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e esse é um assunto aqui que me encanta, tá? Tem um livro super bacana que se chama The Talent Code. Ele já tem em português, chama O Código do Talento. Daniel Bale, se não me engano, tá? Daniel Cale, eu vejo para vocês daqui a pouco e falo, tá? Até muito tempo atrás, as pessoas acreditavam que o talento vinha dos genes e vinha um pouco do ambiente, tá? Mas que os genes eram preponderantes, você nascia com aquilo, tá? Ou você tinha ou você não tinha. E aí surge a tal da mielina. A mielina é uma substância lipídica, né, esverdeada, que envolve as fibras nervosas dos nossos neurônios. Todos os nossos movimentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são sinais elétricos específicos. E
esses sinais elétricos e essa substância, especificamente, ela aumenta a força, a velocidade e a precisão desses sinais elétricos. E olha que bacana, quanto mais nós estimulamos um determinado circuito, uma determinada área do nosso cérebro, mais a mielina otimiza aquela área. Ou seja, se eu uso muito uma determinada área do meu cérebro, mais mielina vai para aquele lugar e mais aquela área é otimizada. Mais forte, mais rápido e mais fluente ficam os nossos movimentos e os pensamentos que são responsáveis por executar aquela tarefa que você está falando. Gente, isso é habilidade. Olha que incrível que eles estão dizendo aqui. Você pode, com a prática, estimular determinadas áreas e tornar aquela área mais precisa, mais rápida, mais forte, mais fluente e desenvolver aquela habilidade. E aí, o ponto legal é, todos podem gerar essa substância. Todo mundo pode potencializar a mielina para uma determinada área. Todo mundo tem a mielina e pode continuar gerando. E você pode gerar essa substância em qualquer fase da sua vida. O que eu estou dizendo é que mesmo que você não tenha uma habilidade aos 50 anos, você pode desenvolver. É claro que numa criança, num adolescente, a velocidade disso é muito maior, mas não quer dizer que você não tenha condição de desenvolver habilidades em qualquer momento da sua vida. E aí, o crescimento permite que você desenvolva e aprimore qualquer tipo de habilidade. O que eu estou dizendo aqui, gente? Que o talento ele não é pré-definido. De novo, você pode desenvolver e aprimorar qualquer tipo de habilidade, porque o talento ele não é pré-definido. Isso mudou completamente a forma como a gente entende a habilidade e o papel dos gênios. Eu estou dizendo aqui que todo mundo vai ser um músico fantástico, que todo mundo pode ser um Einstein da vida, não. Mas dentro da capacidade que você teve geneticamente influenciada, a capacidade que você tem de gerar mielina, de se desenvolver do ambiente que você tem, você consegue direcionar ela para aquilo que é mais importante para você. Então, você pode tanto potencializar uma competência que você já tem boa, como você pode desenvolver e neutralizar e até se aprimorar numa outra que você não tem, em qualquer momento da vida. O que você precisa para isso? E tem esses três conceitozinhos que são muito bacanas. Primeiro é deep practice, que a gente chama de prática profunda, ou a prática no limite do erro. Adianta você ficar praticando de uma forma cômoda, de uma forma que não ajude no teu desenvolvimento? Não. Você tem que praticar se desafiando o tempo inteiro. É o que um atleta de alta performance faz. Então, se você vai no teu limite, quem não é bom de comunicação, estuda, pratica e se expõe. Se expõe para situações onde você vai errar. E quando você erra, você aprende com aquele erro e você melhora. Vai no teu limite de novo, você aprende de novo e melhora. E olha que bacana, né? A gente passa a vida tentando evitar erro. E tá o Mark dizendo aqui que tem um livro que fala, ou tem um conceito, uma teoria que é super relevante no mundo hoje, que fala que se você não errar, você não trabalha no seu limite, você não está trabalhando no seu limite. E aí você não dá o próximo passo, não desenvolve, não aprende. Então, o errar, ele é fundamental nesse processo de aprendizado. O se expor é fundamental, desde que você aprenda, melhore e evolua. E aí erre de novo. Então, isso é fundamental. Agora, para que você sobreviva a esse processo, você tem que ter energia, você tem que ter ignição, você tem que ter estímulo para aquilo ali funcionar. Muitas vezes você consegue tirar isso de dentro, e outras vezes você vai tirar isso de um coaching. E o coaching não é um profissional contratado que você pagou para aquilo. Às vezes o coaching é o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo, seu chefe, um colega de trabalho que te conhece, entende o seu limite, e te leva naquele limite e te estimula para chegar lá e que te dá um feedback em cima do teu erro que faz com que você perceba e melhore. Gente, isso aqui é fantástico. Isso tira as nossas amarras, né? E por um lado que é fantástico, por outro lado ele traz
autorresponsabilidade. Não dá mais para você dizer que não nasceu com aquilo, que não é bom naquilo, que não sabe fazer aquilo, porque está na tua mão desenvolver. Só depende de você. Como é que você busca praticar, se aprimorar, errar, aprender, gerar energia para aquilo ali continuar e pessoas que possam te apoiar nesse processo. Isso é muito bacana. E aí eu queria terminar contando uma historinha para vocês. Assim, a gente teve agora algumas reportagens super bacanas aí do Senna, enfim, falando da morte dele, do período, tem documentário e tal. E aí eu sou de uma geração que viu esse cara ganhar tudo. E aí, pesquisando, a gente vai entender como é que ele começou. Ele começou no kart. E todo mundo sabe que ele era praticamente imbatível na chuva, né? Choveu, a corrida era do Senna. Ninguém tirava ele. Mas não foi sempre assim. Quando ele começou a correr de kart, toda vez que chovia, ele saía da pista. Toda vez que chovia, ele tinha um problema. Toda vez que chovia, ele batia. E o cara falou, cara, não sou eu. A partir daquele momento, caiu uma garoa em São Paulo, e cai muita, né? Ele pegava o kart dele e ia para Interlagos. Toda vez que chovia em São Paulo, ele pegava o kart dele e ia para Interlagos. Saía da pista, errava, aprimorava, voltava. Saía da pista, errava, aprimorava, voltava. Ou seja, ele se tornou o melhor cara do kart na chuva e o melhor piloto de Fórmula 1 na chuva da história, com muito esforço em cima de uma competência que ele não tinha desenvolvido ainda. E aí eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que fala de uma corrida super famosa, que foi uma corrida num circuito chamado Donington Park, na Inglaterra. E esse circuito era considerado um circuito que não tinha ponto de ultrapassagem. Geralmente, o Grande Prêmio da Europa ali acontecia em Silverstone naquele momento e, por algum motivo, foi em Donington Park nesse ano. E toda a imprensa falava que não tinha ponto de ultrapassagem. Eu vou mostrar para vocês a primeira volta dessa prova, tá? E vocês vão ver o que aconteceu. O Senna larga em quarto. Para quem não conhece o carro dele, era um carro vermelho e branco. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Mas observem o que ele fez. Bandeira verde, vamos para a largada, ela é muito importante, sobe o ronco dos motores, vai pintar o sinal vermelho, pintou o vermelho, vai pintar o verde, vamos para a largada, sinal verde, Senna larga na quarta posição, pode perder a quarta posição, o carro de Schumacher para cima dele, ele volta por dentro, uma manobra esquisita de Schumacher, Wendlinger é quem larga muito bem por dentro. Aí Prost na primeira posição, Hill em segundo, Senna vem ali por dentro. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo pra cima do Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando pra cima de Wendlinger. E ele já vai pra cima de Hill. Já vai pra tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher. Senna por dentro. Hill por fora. Arriscando tudo Ayrton Senna pra subir a segunda posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alain Prost. Prosteiro, Senna é o segundo. Damon Hill é o terceiro. A quarta posição, Andretti já foi embora. Quando é que ele vai correr? Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi para a caixa de brita o Andretti. Primeira volta e Senna já vai para cima de Prost. Fica fora também Karl Wendlinger. Ele e o Andretti se estranharam ali. Senna, Prost, Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no garpinho, Ayrton Senna vai pra ponta. Ayrton Senna já assume a ponta no Grande Prêmio da Europa. Prost, Hill por fora, a pista molhada, Senna passa por Wendlinger, passa por Hill, passa por Prost, vai embora Ayrton Senna. Fantástico, né, pessoal? É de arrepiar. É uma história linda, uma história bacana. E as dificuldades da vida, os obstáculos que a gente enfrenta,
eles podem se transformar, sim, numa chave de desenvolvimento do talento e do sucesso. O que eu quero dizer com isso é que cada um de vocês, independente da habilidade atual, do estágio profissional, pode desenvolver as habilidades e os talentos para alcançar o que vocês quiserem. Não tem limite. O limite que existe é aquele que a gente se impõe. Então, a grande ideia aqui foi mostrar para vocês que está na mão de vocês o sucesso e o desenvolvimento profissional. E isso inclui a preparação para os processos seletivos, que passa pelas soft skills. Gente, muito obrigado por esse papo, obrigado por estarem com a gente aqui até às 5. Kátia, se tiver mais algumas perguntas, vai ser um prazer responder aqui mais 2, 3 perguntas. E eu deixo já o convite para que todos estejam com a gente na quarta que vem e divulguem, tá? É super importante que vocês tragam pessoas que estejam no Emprega também e que possam estar com a gente nas próximas palestras. Mais algum ponto, Kátia? Não, só o pessoal agradecendo. Quem puder e quem ainda não fez, jogue o Soft Skills Game, né? Participe do game, que você tem a oportunidade de ter uma avaliação realmente super completa, né? Com relatório para vocês poderem já começar a praticar o que vocês já viram hoje. E semana que vem, complementando o que o Mark já falou, uma super palestra sobre LinkedIn com uma consultora super especialista, né, que vai dar dicas assim fantásticas para vocês já irem turbinando o LinkedIn de vocês, incluindo as soft skills também. Tá Não pode bom? perder, não pode perder. E aí agora, duas notícias boas no final. Vamos lá. Primeiro, todo mundo que participou aqui recebe o certificado. Na semana que vem, vocês vão receber no e-mail de vocês, registrados no Emprega, o certificado. E todo mundo que participou também vai concorrer a um sorteio. Tem as regrinhas lá no ranking da premiação de uma mentoria individual sobre soft skills. A gente vai usar o resultado do game, vai usar o currículo dessa pessoa, vai usar algum exercício de realização que ela vai mandar, e essa pessoa vai ter 1 hora com um consultor especializado, com uma mentoria específica de soft skills. Vai ser um sorteio, a gente divulga também nas nossas mídias sociais semana que vem. Por favor, quem não segue ainda a Vero, as mídias são muito novas, então sigam, divulguem, peça para os amigos seguirem. A gente conta com vocês aí nesse processo. Ótima tarde a todos, bom final da semana e a gente aguarda vocês aí na próxima quarta. Tchau, pessoal. Boa tarde.